ficou assustado. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes das redes sociais, aos nossos queridos que aqui se encontram. Vamos para mais uma tarde de estudo do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone. E vamos primeiro aqui ler o nosso Evangelho e depois fazer a nossa prece. Alô? É o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba que a vossa mão direita. Alô? Desculpa, gente, um probleminha técnico aqui. Então eu vou ler aqui um trechinho do Evangelho, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É o item número 4. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como o de pessoas em seus leitos de dor, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham procurar ajuda. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a nosso amado Mestre Jesus. Vamos esperar o auxílio da espiritualidade amiga que sustenta essa casa e que, em nome do amor que vibra, o amor que sustenta a todos nós, vamos pedir ao nosso amado Mestre Jesus que nos ampare. Vamos pedir que nossa querida irmã Ivone Pereira, o nosso querido irmão Camilo, possam nos ajudar, nos intuir para a perfeita compreensão do estudo da tarde de hoje. Pedimos então licença à espiritualidade amiga, ao seu altivo e demais espíritos aqui presentes para darmos início, em nome de Deus, ao estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Hoje nós vamos entrar no novo capítulo do Memórias do Suicida, é o capítulo 19. O nome é O Homem Velho. Então vamos ver aqui como é que vai se desenrolar todo esse trabalho que os nossos irmãos que lá se encontram no plano espiritual, né, estudando, trabalhando para se melhorarem, para poderem alcançar uma melhor condição de reencarnarem à Terra novamente. Então vamos lá.
Voltamos à Terra muitas vezes. Isso aqui é o Camilo contando para a gente o que eles andavam fazendo, né? Como é que eles estavam procedendo nesse período. Permanecendo em suas sociedades com pequenos intervalos desde os primórdios do ano de 1906. Pelo que eu lembre, eu acho que foi em 1831 que ele chegou ao plano espiritual, né, aquele plano mais difícil, por conta dele ter cometido suicídio. E agora nós já estamos em 1906. Múltiplos deveres ali nos chamavam. Era o campo vasto de nossas experimentações mais eficientes, porquanto, tendo de reviver ainda muitas vezes em suas arenas, tornava-se de grande utilidade o exercitarmos entre nossos irmãos de humanidade os conhecimentos gradativamente adquiridos nos serviços da espiritualidade. Assim foi que, sob os cuidados de Aníbal de Silas, mas tendo por assistente prático a experiência secular de Soriomar, dilatamos as lides da beneficência iniciada sob a direção de Teócrito, multiplicando esforços para servir os corações sofredores sob as doces inspirações das lições messiânicas, quer os deparássemos ainda grilhetados nos planos da matéria, quer em lutas permanentes no invisível. Servimos nos postos de emergência da colônia a que pertencíamos, como no Hospital Maria de Nazaré e suas filiais. É interessante que aqui ele está nos explicando, né, que a colônia tinha diversos outros postos de socorro, né, postos de emergência, ligados ao Hospital Central, né, que é o de Maria de Nazaré. Então ele falou, e suas filiais, então tinham diversos postos de socorro aqui no plano espiritual. E eles estavam indo a cada um desses postos para fazer os trabalhos necessários ao aprendizado deles. Integramos caravanas de socorro a infelizes suicidas, perdidos nas solidões do invisível inferior, como nos abismos terrenos, acossados por falanges obsessoras. Seguimos no rastro de nossos mestres da vigília, aprendendo com eles a caça a chefes temíveis de falanges mistificadoras, perseguidores de míseros mortais, aos quais induziam muitas vezes ao suicídio. Visitávamos frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Kardec, com eles colaborando tanto quanto eles próprios permitiam. Acudimos a imperativos de muitos sofredores alheios às ideias espiríticas, mas verdadeiramente carecedores de socorro. Então eles socorriam todo mundo, não era só espíritas, né? Eles, junto com seus mentores, iam atrás desses seres malignos que perseguiam os sofredores, os irmãos que cometiam suicídio e ficavam perdidos naquele plano, né, no umbral,
E muitos grupos de malfeitores perseguiam essas pessoas para delas prenderem e utilizá-las para uma série de aberrações, né? E eles, junto com os benfeitores, tem que lembrar bem isso, porque eles não tinham condição de fazerem isso sozinhos. Eles estavam com os mentores deles que iam na frente, como ele falou, e nós íamos seguindo nessas caravanas, auxiliando da forma que eles conseguiam. E muitas vezes eles participavam de reuniões organizadas por discípulos de Kardec, reuniões espíritas, né? Eles lá aprendiam, eles buscavam ajudar os médiuns dessas reuniões, sempre buscando ajuda, né? Tentando ajudar os sofredores, alheios às ideias espiríticas, ou seja, que nem conheciam o espiritismo, mas que eram carecedores de socorro, precisavam de ajuda. Devassamos, olha onde é que eles andaram, olha, devassamos prisões e hospitais, descobríamos desolados sertões brasileiros e africanos, cogitando de fortalecer o ânimo e prover socorro material a desgraçados prisioneiros de um mau passado espiritual, aqueles que cometeram muitos erros no passado, né? Agora, às voltas, com testemunhos recuperadores. Eles estavam sofrendo porque estavam espiando, estavam se recuperando dos seus erros. Testemunhos recuperadores em envoltórios carnais desfigurados pela lepra, amesquinhados pela demência ou assinalados pela mutilação. E nos atrevimos até pelos domicílios dos grandes da terra, onde também possibilidades de dores intensas e de graves ocasiões para o pecado do suicídio enxameavam. Ou seja, não importa se a pessoa é pobre, se aquele grupo é rico, o suicídio acomete todos os lares. Ninguém escapa, é quase uma epidemia hoje em dia de suicídios, né? Então, mesmo as pessoas ricas, né, abastadas, que têm tudo que eles querem, eles têm sofrimento também. E os seus queridos, né, familiares, muitas vezes cometem suicídios, filhos, esposas, por tristeza, por sofrimentos que nem nos cabe aqui ficar perquirindo, né? Então ele fala, né, por ocasiões para o pecado do suicídio enxameavam. Enxameavam é quando as abelhas se juntam, não é? Assim na mata, elas saem da colmeia, aí um grupo sai com outra rainha para fazer outra colmeia, então chama enxamear, ou seja, muitas famílias passavam por esse sofrimento, não obstante as fictícias glórias de que se cercavam. Ou seja, eles eram famosos, ricos, viviam em glória, festas, mas isso não impedia o sofrimento a acometer aquelas famílias. E por toda parte onde existem lágrimas a enxugar, corações exaustos a reanimar, almas vacilantes e desfalecidas pelos infortúnios a aconselhar, Aníbal levava-nos a fim de nos guiar aos ensinamentos do mestre modelar, com os quais aprenderíamos a exercer por nossa vez o apostolado sublime da fraternidade. Então, eles iam junto com os guias aprender tudo isso, toda a caridade, todo o amor fraterno que nós devemos aprender, devemos praticar aos nossos irmãos, sejam eles ricos, sejam eles loucos,
sejam eles sofredores que vivem na rua. Todos nós temos que praticar. Isso aí é o verdadeiro apostolado, é o apostolado sublime do nosso Mestre, o ensinamento do nosso Mestre. Ostensivas por meio da colaboração mediúnica organizada para fins superiores, ocultas e obscuras por ações diversas, impossíveis de serem narradas na íntegra ao leitor, nossas atividades multiplicaram-se durante muitos anos nos diferentes setores da caridade. Ou seja, eles ficaram fazendo esse trabalho durante muitos anos. Você viu aqui que antes ele falou, nos sertões do Brasil, na África, eles não estavam num lugar só. Eles viajavam pelo mundo, auxiliando em caravana a esses sofredores. Se mais de uma vez indóceis aflições nos surpreenderam ao contato das angústias alheias, no entanto, muitas vezes ainda obtivemos doces consolações ao sentirmos haver nossa boa vontade contribuído para que uma ou outra lágrima fosse enxuta, para que um e outro desgraçado acalentasse as próprias ânsias, as sugestões santas da esperança, um e outro coração que aquecesse ao lume, a luz do sagrado, luz sagrada do amor e da fé, que igualmente aprendíamos a conceituar. Então, com esse auxílio que eles faziam a esses sofredores, eles aprendiam, eles também estavam aprendendo, eles também careciam aprender essa caridade, esse amor, essa fraternidade. Eles não estavam fazendo isso porque eles eram trabalhadores do bem, eles estavam fazendo isso como discípulos, como aprendizes. E é assim que a gente aprende, né? É a gente praticando, vendo os outros fazerem, os outros vão nos ensinando, e a gente, quando se coloca ao auxílio do outro, a gente esquece dos nossos problemas. A gente começa a ver que os nossos problemas não são tão grandes assim. E que muitas almas estão sofrendo muito mais que nós, e que nós somos capazes de ajudar. É isso que ele está dizendo aqui. A cada lição do Evangelho do Senhor, explanada pelo jovem catedrático, a cada exemplo apreciado do Mestre inesquecível, seguiam-se testemunhos nossos na prática entre os humanos, e os desventurados sofredores, assim como análises através de temas que deveríamos desenvolver e apresentar a uma junta examinadora, a qual verificaria nosso aproveitamento e compreensão da matéria. Então, olha que interessante. Eles estavam praticando, né, trabalhando nessas caravanas como aprendizes, e eles passariam por um teste, né, por averiguação desses mentores para saber como é que eles estavam indo. Né? Eles não estavam soltos, fazendo o que queriam, tinham os mestres junto com eles, e depois de um certo tempo, eles passavam de tempos em tempos por avaliações, como se fossem provas, para saber se ele aproveitou, se ele compreendeu, se ele estava fazendo tudo direitinho. Não só ele, todos eles, né, do grupo. Seguiu-se as práticas. Espera aí, gente, que eu me perdi aqui. Mestre inesquecível apresentar a uma junta examinadora, a qual verificaria nosso aproveitamento e compreensão da matéria. Será que eles estavam compreendendo? Frequentemente, pois, produzíamos peças vazadas em temas elevados e inspirados no Evangelho, na moral
como na ciência, romances, poemas, noticiários, etc. Uma vez aprovados esses trabalhos, poderiam ser por nós ditados ou revelados aos homens. Olha que coisa interessante, eles faziam esses trabalhos, né? E eles poderiam, com consentimento dos guias deles, apresentar esses trabalhos aos homens, através da mediunidade, né? Através da inspiração, né? Que seriam, portanto, instrutivos e educativos, convenientes, por isso mesmo, a sua regeneração, a nossa regeneração, né? E o faríamos pela operosidade mediúnica, subordinados a uma filosofia ou servindo-nos de sugestões e inspirações a qualquer mentalidade séria capaz de captar-nos as ideias a respeito de assuntos moralizadores ou instrutivos. Foi dessa forma que ele passou esse livro para Dona Ivone Pereira. Né? Com tudo que ele passou lá, ele guardou anotações, ele juntou informações e ele passou tudo isso que ele aprendeu, toda essa... É quase um diário da vida, da situação dele no plano espiritual após o suicídio. Ele passou para a Dona Ivone, que a gente sabe que guardou muitos anos esse manuscrito que ela fez à mão. Dona Ivone é uma médium maravilhosa, né? E ela achou assim que nossa, será que eu tenho que publicar isso? Ela guardou muito tempo e depois foi dito a ela que ela podia publicar. E esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Todos devem estudar esse livro. E quando reprovados, que eles podiam fazer o trabalho, e os mestres falam, não está bom. Você não entendeu o que nós estamos pedindo. E quando reprovados, repetiríamos a experiência até concordar plenamente o tema com a verdade que esposávamos e também com as expressões da arte, de que não poderíamos prescindir. Prescindir é dispensar. Então, além de ser um trabalho maravilhoso, né, de ensinamento, eles também tinham que se preocupar com a arte, com a beleza, com a forma bonita, poética de escrever, para que fosse um trabalho perfeito, né? Então, se eles o trabalho deles fosse reprovado, eles tinham que repetir tudo. É isso que ele está nos dizendo. É igual a gente na escola. Se a gente não passa de ano, vai ter que repetir. Tem nada demais. Os dias consagrados a tais exames eram festivos para todo o burgo da esperança. Legítimos certâmens de uma arte sagrada, certâmens é concurso, evento, né? Então, legítimos concursos, legítimos eventos de uma arte sagrada, a do bem, o encanto que de tais reuniões se destacava ultrapassava todas as concepções de beleza que antes poderíamos ter. Olha que interessante, nesse momento em que eles apresentavam tudo aquilo que eles aprenderam, era um momento festivo, como ele disse aqui. Era um evento de grandes proporções. Nós vamos ver aqui adiante que espíritos famosos que já reencarnaram na Terra e agora estão no plano espiritual e iam até esses eventos para participar, para trazer a beleza de suas obras, né? Esforçavam-se os vigilantes na decoração dos ambientes, na qual entravam jogos e efeitos de luzes transcendentes, indescritíveis, em linguagem humana.
Então não tem nem como ele explicar, de tão maravilhoso que era, né? Na nossa linguagem a gente não ia entender. Enquanto luminares de nossa colônia, luminares são os mentores deles, né? Aqueles mais evoluídos, os mestres deles lá da colônia. Teócrito, Ramiro de Guzmán, Aníbal de Silas, se revelavam artistas portadores de dons superiores, quer na literatura como na música e oratória descritiva, isto é, na exposição mental por meio de imagens das produções próprias. Então a gente vai ver que esses mestres, esses que estão responsáveis por eles, para a educação deles, eles também tinham um aprendizado, eles tinham uma evolução na arte muito grande. Eles eram também artistas, na música, nos poemas, né, na oratória. Oratória é aquele que fala muito bem, né? E então, ele fala aqui, na exposição mental por meio de imagens das produções próprias. Eles apresentavam, através de imagens que era passada para o público, toda a arte deles, na música, falando poesias, na oratória, né, escrevendo estudos do Evangelho, ou seja lá, o que era próprio para cada evento desse. Então é interessante que aqui a gente começa a ver que as pessoas mais evoluídas, elas são evoluídas em tudo, não é só na moral, é na ciência, né, no estudo de diversos ensinamentos, não é só nos ensinamentos de Jesus, e também nas artes. Eles desenvolviam um aprendizado nas artes, cada um ao seu gosto. Quem gostasse de música, estudava música, né? E normalmente esses seres mais evoluídos, eles estudam tudo. Eles sabem poesia, sabem tocar instrumentos, sabem escrever livros, né? Histórias. Isso é muito comum. Eles desenvolvem muitas capacidades intelectuais, que a gente tem que se preocupar e desenvolver também, né? De outras esferas vizinhas, desciam caravanas fraternas a emprestarem brilho artístico e confortativo às nossas experimentações. Nomes que na terra se pronunciam com respeito e admiração, acorriam bondosamente a reanimar-nos para o progresso, ativando os nossos corações humílimos. Humilde, muito humilde. Humílimo é muito, muito humilde. O nosso querido Bezerra de Menezes usa muito essa expressão. Corações humílimos, o desejo de prosseguir nas pelejas promissoras. Então é o que eu disse, muitos vultos importantes na nossa história das artes, das letras, da música, acorriam em caravanas também para esse evento, para dar impulso a essas pessoas que estão lá aprendendo, né, no aprendizado, mostrando as suas obras para que eles se enchessem de esperança, né, para que vocês vão conseguir também, vocês vão chegar lá. Não faltaram mesmo em tais assembleias o estímulo genial de vultos como eu acho que em francês é Victor Hugo e Frédéric Chopin. São dois vultos da nossa história, muito conhecidos, com obras belíssimas. Eu vou falar um pouco deles para vocês. Você está entendendo tudo, minha querida? Você pode me interromper. Não, com certeza. É porque é uma linguagem meio difícil desse livro, né?
Eu estou tentando aqui ir traduzindo, assim, de uma forma... Traduzindo não, e explicando para você acompanhar, porque é muito bonito isso aqui. Você está entendendo, né? Eles vão passar por um evento para mostrar o que eles aprenderam, e nesse evento vem um monte de pessoas, espíritos, né? Muito famosos, que foram muito famosos na Terra porque são seres evoluídos. E eles foram para o plano espiritual, continuam os trabalhos deles lá no plano espiritual. Dizem até, segundo o Divaldo, que eles vão reencarnar no nosso planeta em momento certo, agora na regeneração, para ajudar ao nosso planeta a dar mais um passo na evolução. Então ele deu aqui como exemplo Victor Hugo e Frédéric Chopin, os dois eu amo. Este último, o Frédéric Chopin, que é um músico, um pianista, considerado suicida na pátria espiritual, dado o descaso com que se ativera relativamente à própria saúde corporal. Ambos, como muitos outros cujos nomes surpreenderiam igualmente o leitor, ele só falou desses dois, tinha outros famosos lá, exprimiam a magia dos seus pensamentos dilatados pelas aquisições de longo período na espiritualidade, por meio de criações intraduzíveis. Ele não tem como explicar para a gente, para apreciações humanas do momento. Eles lá no plano espiritual, eles continuaram o trabalho deles com criações intraduzíveis. A gente não ia compreender, né? O Victor Hugo, ele era um escritor, ele foi político, dramaturgo, escrevia poesia, obras belíssimas para quem quiser pesquisar. Eu posso falar alguma coisa dele aqui rapidamente. Victor Hugo nasceu a 26 de fevereiro de 1802, na França. Ele foi o nome mais importante do romantismo francês no que diz respeito a escritas, né, a obras escritas, livros. E também atuou na política. Ele era um ferrenho defensor do fim da pena de morte. Ele já era um espírito muito evoluído nessa época. Ele teve grande sucesso como escritor, e eu vou dar um exemplo de um livro que é muito conhecido. Ele já se tornou até obras de filmes, tem até filmes sobre esse livro, Os Miseráveis. O nome é assim mesmo, só que eu estou falando em português, né? Tem um nome, ele escreveu em francês, óbvio, né? Esse livro, ele escreveu, ele se passa, né? O livro se passa na França após a Revolução de 1789. Né? Ele escreveu esse livro quando ele estava em exílio, numa ilha, lá, não sei onde é que era direito, lá na Europa, porque as pessoas não aceitavam as ideias muito avançadas dele, né? Ele era contra a pena de morte. Ele acha que a pessoa podia ficar presa, mas a pessoa ter que ser abatida, ser morta, ele não concordava. E devia ter outras ideias avançadas, né? Por isso, claro, né, a política tratou de exilar o Victor Hugo, e nesse período de 20 anos ele teve a inspiração de escrever esse livro, que é uma história maravilhosa. É muito triste, é uma história triste. Imagina, o nome já diz, né? Os Miseráveis. Esse livro é uma saga de um jovem, de um homem, chamado Jean Valjean, que foi publicado em 1862. Olha lá, ele é do tempo de Kardec. Ele é contemporâneo de Kardec. É uma crítica, o livro é uma crítica à desigualdade social e à miséria
decorrente de uma sociedade francesa com uma elite totalmente corrupta. Então ele conta o sofrimento dessas pessoas. Esse rapaz, eu conheço a história, ele cometeu um erro em determinada época da vida, quando muito jovem, e ficou sendo perseguido por eu não sei o nome que se dava na época, mas era tipo um policial. Né? Um policial ficou perseguindo essa pobre alma durante muitos anos. E o Jean Valjean, ele lutou muito, ele trabalhou, ele ajudou pessoas, e aí foi amealhando fortuna e foi ficando uma pessoa famosa pela sua bondade. E aí a história vai se... Não vou ficar aqui contando, que eu vou sair do livro, né? Mas é muito interessante quem se interessar em buscar conhecer um pouco mais, vai ver que é muito bonito. Tem filme, o filme é até um filme musical, que é muito bom. O nosso querido Frédéric Chopin nasceu em 1º de março de 1810 na Polônia, desencarnou em 17 de outubro de 1849, ou seja, ele viveu 39 anos, ele morreu muito jovem, na França, de tuberculose. Frédéric Chopin era um excelente pianista, compositor, muito conhecido, ficou muito famoso. Ele também era do romantismo. As músicas dele são belíssimas, são da época do romantismo. Tem muitos noturnos, valsas, enfim, uma série de obras. Eu admiro muitíssimo, muitíssimo. O que mais que eu posso falar dele? Ele casou na Polônia, ele viveu na Polônia até 1831. Depois ele foi para Paris. Ele ia a Paris, voltava, mas ele viveu na Polônia até 1831, onde ele se casou. Teve 4 filhos, 3 meninas e um rapaz. E dizem que o coração dele está lá num pilar da igreja de Santa Cruz, em Varsóvia, na Polônia. Né? Eles pegaram o coração dele, ele foi enterrado, acho que em França, mas levaram o coração dele para Varsóvia porque queriam dizer que ele era polonês, que a terra de origem dele era a Polônia. Né? E aqui o que mais que eu posso dizer? Ele era muito frágil de saúde. Existe um filme sobre ele também, que é muito bonito, muito bonito. Ele era um homem muito frágil, muito reservado, era muito conservador. Né? Ele não gostava de farra, de andar nas confusões, ele gostava de estar tocando, né? Não gostava muito de ficar se apresentando em público, mas fazia isso também, ele precisava viver, né? E ele era muito frágil, ele tinha um problema pulmonar. Eu acredito que ele era asmático, era alérgico. E ele não se preocupou muito com a saúde. Por isso que dizem que ele era um suicida indireto. Aqui no livro ele está dizendo que no plano espiritual consideravam ele um suicida porque ele não se cuidou. Mas ele era muito emotivo, ele vivia para a arte, ele não se preocupava com o corpo, né? Ele vivia mais assim na intuição, na beleza da arte, né? Maravilhoso. Se eu puder, depois eu boto um trechinho de uma música dele famosíssima, um noturno, que eu adoro. Eu não sei se dá para ouvir aqui no microfone. Mas vamos continuando. Então, esses 2 irmãos que ficaram muito famosos no nosso planeta, vieram a esse evento. Que mais? Os nomes surpreenderiam igualmente. Tivemos assim a ocasião de ouvir o grande compositor Chopin, que viveu na Terra mais de uma experiência carnal, sempre consagrado à arte ou às belas letras, às suas melhores energias mentais, traduzir sua música em imagens e narrações numa variedade atordoadora de temas,
enquanto o gênio de Hugo mostrou em lições inapreciáveis de beleza a instrução, a realidade mental de suas criações literárias. O poder criador desta mentalidade, a quem a Terra ainda não esqueceu e que a ela voltará ainda a serviço da verdade, olha aqui o que Divaldo falou. Victor Hugo vai voltar ao nosso planeta. Que bom! E Chopin provavelmente também, servindo-a sob prismas surpreendentes, verdadeira missão artística a serviço daquele que é a suprema beleza, deslumbrava nossa sensibilidade até as lágrimas, atraindo-nos para a adoração ao ser divino, porventura com idêntico fervor, idêntica atração com que a faziam Aníbal de Silas e Epaminondas de Vigo, valendo-se do Evangelho da redenção e da ciência. Então, olha só, eles foram lá, apresentaram algumas obras e todo mundo ficava muito emocionado. E todo esse trabalho, o interesse deles, essa beleza que eles colocavam, todos inspirados no nosso amado Mestre Jesus. Todo esse trabalho, tudo era em louvor a Deus e ao nosso Mestre. Obras belíssimas, né? Era o pensamento do grande Hugo vivificando pela ação da realidade, concretizando de forma a podermos conhecer devidamente as nuances primorosas das suas vibrações emotivas, transubstanciadas em assuntos encantadores da epopeia do espírito, através de migrações terrenas e estágios no invisível, o que vale dizer que também ele colaborava na obra de nossa reeducação. Então a obra dele vinha sempre, como que eu vou dizer, ele estava sempre ligado a esse trabalho, a essas vivências que na espiritualidade, na encarnação, na reencarnação dos espíritos, na evolução do espírito. Eram epopeias, histórias de seres que vinham para cá, voltavam à espiritualidade cada vez mais entrelaçados nos ensinamentos do nosso mestre querido. Né? E isso servia para eles lá, que eram aprendizes, a sua reeducação. Eles olhavam aquilo e ficavam, olha que coisa maravilhosa, nós também vamos vencer. Nós vamos voltar à Terra e vamos vencer. Vamos conseguir voltar ao reto caminho da evolução. Surpreendeu-nos, então, a notícia ali ventilada de que o gênio de Victor Hugo se confirmava na Terra desde muitos séculos, partindo da Grécia para a Itália e a França. Ou seja, o que ele está dizendo? Victor Hugo já tinha reencarnado em nosso planeta muito tempo atrás, muito antes dele ser esse vulto conhecido como esse personagem Victor Hugo, né? Então ele viveu na Grécia, viveu na Itália, de certo, na época dos romanos, muito antes da época que o Cristo esteve em nosso planeta, encarnado em nosso planeta. Por muitas gerações, cabendo-lhe positivamente a glória de que se cerca em planos intelectuais. Então, é um espírito que vem evoluindo, vem aprendendo há muito tempo. Há muitos séculos, né? Não é à toa que ele já estava naquele patamar. Quanto ao outro, Chopin, alma insatisfeita que somente agora compreendeu que com o humilde carpinteiro de Nazaré encontrará o segredo dos sublimes ideais
que a saciarão em miríficas expansões de música arrebatadora, transportada de magias dos sons para o deslumbramento da expressão real. Deu-nos o dramático poema de suas migrações terrenas, uma delas anterior mesmo ao advento do grande emissário. Ele também esteve em nosso planeta antes da vinda do nosso mestre querido. Olha quanto tempo esses seres já vinham reencarnando no nosso planeta. A gente talvez até também tenhamos vindo, só que não conseguimos avançar tanto, né? Mas já a serviço da arte, cultivando as belas letras como poeta inesquecível que viveu em pleno império da força na Roma dos Césares. Então Chopin também lá esteve, na época de Roma. Os dois, né? Muito interessante isso, para você ver que não é à toa que esses nossos irmãos estão tão avançados na arte, na evangelização, mas ele estava dizendo aqui, né, que Chopin, ele era quando aqui esteve, ele era ainda desconhecedor da obra do Cristo. Ele, embora fosse muito intuído na arte, na música, era um excelente pianista, ele ainda não tinha sido arrebatado por Cristo, ainda não conhecia, né, o nosso Cristo. Quer dizer, conhecia, né, de certo ele conheceu a igreja e tudo, mas ele ainda não tinha sido tocado. Ele era um espírito muito insatisfeito, ele sofria muito, ele era muito melancólico, segundo o que eu li sobre a vida dele. Ele era assim, até cabisbaixo, era uma pessoa assim, que sofria com as dores que ele via no mundo. E aí, quando ele lá esteve nesse evento em que nossos irmãos iam apresentar seus trabalhos, ele já estava modificado. Ele já tinha sido tocado pela doutrina do Cristo, ele já tinha aprendido, já está em outro patamar, né? Quanto a nós outros, os ensaios que deveríamos levar a efeito seriam igualmente traduzindo nossas criações mentais em imagens e cenas, como faziam nossos mentores com suas lições e os visitantes com sua gentileza. Então também eles iam apresentar o trabalho deles em telas. As pessoas iam assistir todo o trabalho, né? Não era uma prova escrita, não era uma prova oral, não era nada disso. Eles iam apresentar tudo aquilo que eles aprenderam em imagens. Então todo mundo que estava presente nesse evento poderia apreciar o trabalho deles. Você entendeu? É como se tivesse uma televisão e passava um filme ali com tudo que eles aprenderam, tudo que eles juntaram do aprendizado deles, né? Para tal desiderato é intento, objetivo, havia o concurso de técnicos incumbidos do melindroso serviço, equipe de eminentes cientistas, senhores do segredo da captação do pensamento para os aparelhamentos transcendentes a que nos temos referido. Então, como é que passava esse trabalho deles? Eles captavam tudo que eles guardaram na mente, tudo que eles aprenderam, captavam através de aparelhos, claro que aparelhos que a gente desconhece, e passavam essas imagens para uma tela e as pessoas podiam ver. Olha que coisa avançada, né? Eu não consigo nem imaginar como é que deve ser uma coisa maravilhosa, né? Imagina, até hoje a gente não tem isso ainda, mas vamos ter aqui na Terra também. Então tinha os técnicos responsáveis por isso. Alguns médiuns da confiança de nosso instituto eram atraídos a essas reuniões sob a tutela de seus guardiães e aí entreviam
dificultosamente o que para nós outros se revelava com todo esplendor. Seria para eles como estímulo ao trabalho mediúnico a que se comprometeram a reencarnar. Instrução inerente ao programa da reeducação conveniente ao seu progresso de intérpretes do mundo invisível, e meio menos dificultoso de prepará-los para desempenhos que viviam em nossas cogitações de aprendizes. Então, empolgava-nos santo entusiasmo por julgarmos fácil tarefa a inteirar os homens das novidades de que nos íamos apossando, certos de que seriam imediatamente aceitos nossos esforços para bem informar. Então ele ficou super feliz, ele falou, poxa, esses médiuns vão ser... Sim. Exatamente. Então esses médiuns não iam para lá senão para aprender, né? Se preparar para enviar essas mensagens para nós aqui. O médium não é o intermediário do plano espiritual com o plano material? Então, esses médiuns, todos eles iriam reencarnar e eles teriam a obrigação, o trabalho, a missão de trazer aos encarnados todas essas lições, todas essas notícias através da espiritualidade. A espiritualidade ia entrar em contato com eles e eles iam transmitir essas notícias, esses eventos, todo tipo de notícias mesmo, eu não sei nem como dizer aqui agora, me fugiu a palavra. E eles tinham, olha que coisa maravilhosa o trabalho deles, mas eles ficaram muito felizes, né? Eles julgaram isso uma coisa maravilhosa, porque todo o esforço que eles tinham serviria para informar as pessoas encarnadas. Mas o que esses médiuns vão fazer com isso? Não contávamos, porém, com o empeço. Empeço é aquilo que impede, né? Aquilo que vai impedir. Eles não contavam que ia ter um problema desconcertante, que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns de sinceramente se ativarem por causa dos ideais cristãos. Olha que tristeza. Os médiuns falidos, né? Que nós estudamos aqui até em outras obras, em obras de André Luiz. É muito triste isso, né? Continuo? Sinceramente se ativarem por causa dos ideais cristãos que eles julgam defender quando permanecem incapazes para uma só renúncia, avessos aos altos estudos a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado, amornados no desamor, a redenção de si próprios e de seus semelhantes, aos quais tem o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais, uma vez dotados como são de faculdades para tanto apropriadas, e quando desarmonizados consigo próprios e as esferas iluminadas, traduzem efeitos mentais, conceitos pessoais,
convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos, quando a verdade muitas vezes manda que se afirmem que nada fizeram a fim de merecer o alto mandato, nem mesmo a moralização da própria mente. É importantíssimo, é importantíssimo. Pois é. Sim. Não conseguiram, né? É como isso. O Newton está aqui nos avisando, a todos nós que estamos estudando esse livro, que nós vamos voltar nesse parágrafo aqui, porque é importantíssimo isso aqui que esse nosso irmão trouxe para nós, né? Através, a nossa irmã Ivone trouxe para nós nesse livro. O que acontece até hoje, gente, isso aqui não é só naquela época, não. Os médiuns, trabalhadores, intérpretes do plano espiritual se acham o máximo, se acham detentores, donos daquilo que eles recebem. Fui eu sou maravilhoso, e acabam se desvirtuando da real missão que eles têm, que é de serem honestos, né, serem verdadeiros naquilo que eles estão transmitindo. A gente não pode enfiar as nossas ideias, a nossa vontade, aquilo que a gente acredita nas mensagens que recebemos. E, como o Newton acabou de frisar, os médiuns não querem estudar. Eu sou médium. Eu já converso com os espíritos, eles me trazem todas as notícias. Isso é um erro terrível. Isso é um erro. Nós temos que estudar. E como o Newton acabou de dizer, não tem nenhum médium aqui na sala estudando conosco. Ninguém se interessou. Hoje é domingo, está de tarde, está calor, estou cansado. Ninguém aqui está julgando ninguém, tá, gente? Eu sei que vocês vão nos ouvir. Mas revejam essas ideias. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Depois a gente chega lá no plano espiritual e a gente vai ver com clareza como a gente errou, como a gente falhou. Por nada, por uma bobagemzinha desse tamaninho, por causa da nossa vaidade, preguiça. Nós somos comprometidos. Nós lá no plano espiritual, nós estudamos para ser médiuns e nos comprometemos. Nós vamos vamos cumprir nossa missão. Aí chega aqui, o que acontece, gente? Vamos acordar, né? Então, vou encerrando por aqui, que já passou nossa hora. E na próxima semana nós vamos voltar exatamente nesse trecho do texto para rever com mais profundidade aqui com o Newton. Tá bom, gente? Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade amiga, agradecer a Dona Ivone Pereira, ao Camilo, que tornaram possível esta obra estar em nossas mãos, essa obra maravilhosa. Agradecer ao nosso querido dirigente espiritual, seu Altivo Panfiro, por nos permitir estarmos em sua casa, aqui nessa casa de amor, sendo envolvidos no aprendizado, na nossa melhoria, no nosso despertamento de séculos em que ainda vibramos em erros e erros. Obrigada, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. Sabemos que muito falhamos,
mas queremos muito, muito melhorar. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada a toda a espiritualidade amorosa dessa casa. Então, em nome do amor que vibra nessa casa, que vibra em nossos corações, pedimos licença ao nosso amado Mestre e ao nosso amado Pai. Licença para encerrarmos mais um estudo do livro Obras, Memórias de um Suicida. Graças a Deus.